Nesse vídeo você vai entender o segredo para conseguir pagamento do INSS sem contribuição. Eu estou falando de benefício que é pago pelo INSS para aquelas pessoas que ultrapassam a renda, ganham mais do que o limite estabelecido para poder ter acesso a esse benefício que é pago para idosos a partir de 65 anos e também pessoas com deficiência de qualquer idade. Então, se você conhece alguém que não conseguiu o benefício ou se você é uma dessas pessoas, devido à sua renda familiar, me acompanha nesse vídeo para entender melhor essa situação e, por favor, não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação. Vou deixar aqui um convite especial para quem ainda não é inscrito nesse canal. Aproveita essa oportunidade de ficar informado, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Muito obrigado pela sua participação. Quero aproveitar e agradecer a todos que já são inscritos pela confiança nesse trabalho informativo e, é claro, deixar um forte abraço, meu agradecimento especial às pessoas que deixam os seus comentários. Muito obrigado. Primeiro nós temos que entender que esse benefício ele é pago pelo INSS, mas ele não é do INSS. É um benefício para aquelas pessoas que não tiveram condições de pagar a Previdência Social, de contribuir com o INSS, e essas pessoas têm que ser de baixa renda. São idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade. A questão aqui é que muitas pessoas não conseguem receber esse benefício porque estão acima da renda limite, que é de 1/4 de salário mínimo. A ilusão que as pessoas tiveram é que no ano de 2022 essa renda mudaria. Tiveram pessoas aí que, nossa, em 2022 vai passar para meio salário mínimo. Isso não é verdade. Se você quiser que eu fale sobre as mudanças que houveram aqui no benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, conhecido aí popularmente, como LOAS, que é Lei Orgânica de Assistência Social, é o amparo social do INSS, faço questão de fazer um vídeo explicando como ficou o amparo social, o benefício de prestação continuada em 2022. Basta deixar o seu comentário. Acontece que a modificação feita em 2021 veio para confirmar para sempre que o valor para ter acesso ao benefício por pessoa da casa só pode ganhar até 1/4 de salário mínimo. Como funciona isso? Você vai somar tudo que se ganha dentro da casa, vai dividir pelo número de pessoas, todas, não importa se é recém-nascido, se é um idoso, não importa. Toda a renda da casa tem que ser dividida pelo número de pessoas e ela tem que ser igual ou menor do que 25% do salário mínimo. Se passar R$1 dessa renda, a pessoa já não tem direito, já não tem acesso ao benefício. E nesse vídeo eu vou explicar como ter direito ao seu benefício mesmo ultrapassando essa renda. Então me acompanha aqui e, por favor, não se esqueça de ajudar outras pessoas. Já deixa aquele like, aquele joinha para ajudar aqui na divulgação do vídeo, para eu saber se você está recebendo o vídeo e também para que outras pessoas recebam aqui no YouTube. Aqui eu vou trazer um exemplo real, mas isso aqui nós já fazemos há muitos anos. Pelo menos eu presencio isso há 18 anos trabalhando em escritório de advocacia aqui no interior paulista. São pessoas que tiveram o pedido indeferido, negado pelo INSS e nunca contribuíram. Então vou trazer aqui um exemplo real. O INSS vai ter que conceder o benefício assistencial de amparo social ao idoso, mesmo com a renda acima de 1/4 de salário mínimo. Essa foi uma decisão da Justiça que eu vou trazer para vocês com exclusividade para poder exemplificar isso que eu quero mostrar, explicar esse segredo. A autora, uma idosa de 66 anos, ela pediu junto ao INSS o benefício assistencial previsto no artigo 20, Lei 8.742 de 1993. Para tanto, alegou que não possui meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida pela família. O INSS, porém, negou o pedido administrativo sobre o argumento de que a renda por pessoa, a renda per capita da autora, ela é superior do que 1/4 de salário mínimo.
limite considerado para receber o benefício. O que acontece é que o INSS ele apenas enxerga o que diz a lei. Em primeiro grau, nessa ação contra o INSS na justiça, depois da negativa, o juiz federal citou o entendimento do STJ e ponderou que o critério para aferição da renda mensal previsto na lei deve ser considerado apenas como um limite mínimo da renda, abaixo do qual a miserabilidade fica objetivamente configurada, sem destacar, porém, a possibilidade do magistrado levar em consideração outros fatores referentes à situação econômico-financeira do beneficiário, que tenham aí o condão de comprovar a condição de miserabilidade da parte ou da família. Disse ainda que o critério baseado na renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo está defasado para caracterizar situação de miserabilidade. Assim, julgou o pedido procedente no sentido de conceder o benefício à autora. O INSS recorreu pela não a comprovação aí da miserabilidade. O que o juiz quis dizer? O critério de 1/4 de salário mínimo ele não é suficiente para comprovar se realmente aquela família precisa de recursos que não são suficientes. Eu vou explicar. Muitas das vezes as pessoas ganham determinada quantia, mas aquele valor não é suficiente porque existem outros gastos dentro dessa casa que superam, ou seja, os gastos são maiores do que aquilo que a família ganha. Então, portanto, esse critério nem deveria mais ser utilizado, deveria haver uma mudança, um estudo mais aprofundado de como realmente essa família utiliza esse dinheiro. O INSS não aceitou e recorreu dessa decisão do juiz. Para o relator do recurso feito, a renda atual da idosa de meio salário mínimo por pessoa, entretanto, nos autos tem comprovação de gastos fixos que consomem os rendimentos e confirmam o contexto de vulnerabilidade econômica, restando aí provado de que não possui meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pela família. À vista do exposto, restou evidenciado que a parte autora encontra-se em contexto de vulnerabilidade econômica e que moldura social na qual está inserida é precária a ponto de ensejar a concessão do benefício. A decisão foi unânime, então mesmo o INSS tendo recorrido dessa sentença, o advogado dessa pessoa não aceitou, fez o recurso e estando no tribunal, todos os juízes, os desembargadores tiveram o mesmo entendimento, a decisão foi unânime. Então aqui, no caso, vou deixar para vocês, na descrição para vocês, o número desse processo que ganhou essa ação, tem o nome da advogada, tem tudo aqui, vai ficar na descrição desse vídeo. Por que eu falei para vocês dessa situação? Por que eu contei essa história? Todas as pessoas que buscam o INSS, que têm renda acima do permitido, elas não têm acesso ao benefício. Não adianta chorar, não adianta espernear. Infelizmente, o INSS não tem essa visão de dar ali uma elasticidade, de mostrar, né, que a pessoa tem gastos, que ela consome tudo aquilo que é ganho dentro da casa e tem gastos superiores ao que se ganha. Infelizmente, somente a justiça tem esse entendimento. Enquanto o INSS não trouxer esse entendimento para dentro do setor administrativo, para dentro do INSS, ele vai continuar negando benefícios. E um exemplo disso foi o pente fino que aconteceu agora em 2021, onde muitas pessoas vinham aqui aos comentários desse canal reclamando da seguinte situação: o INSS cortou benefícios de pessoa com deficiência, pessoa que está na cadeira de roda, criança deficiente. Isso não pode. A questão aqui é que como a pessoa é obrigada a fazer, antes de pedir esse benefício, passar pela assistência social e fazer o seu cadastro único do governo federal, as pessoas que não atualizam as suas informações
existiu uma mudança no ganho dessa casa, alguém aposentou, alguém começou a trabalhar, eles colocam isso como sendo uma atitude de má fé, a pessoa escondeu, ela omitiu, e o pior de tudo, além de cortar esse benefício, porque a renda é maior do que 1/4 do salário mínimo, mudou a situação, eles pedem todo o dinheiro de volta. Às vezes a pessoa fica com uma dívida ali de dezenas de milhares de reais, e a única solução, o segredo aqui, é a justiça. Através da justiça, nós já conseguimos, por exemplo, conseguir benefício para a pessoa muito além de meio salário mínimo, maior do que meio salário mínimo, exato. Uma condição especial, uma doença, é lógico, uma doença, vamos dizer assim, que não é muito comum, tá? Mas havendo a necessidade de cuidados especiais daquela pessoa, ultrapassava-se meio salário mínimo na renda per capita da casa, mas nós conseguimos mostrar para a justiça que aquela família ganhava muito mais, gastava muito mais, né, do que ganhava com tratamentos médicos, com uma situação que o INSS ele fecha os olhos, ele não vê essa situação. Então, se você idoso, você idosa, você que tenha alguém deficiente na sua casa, cuja renda seja maior, às vezes, do que até mesmo meio salário mínimo, mas existe comprovação de que gasta tudo o que ganha da família nesse tratamento médico, a justiça é a única saída. Porque mesmo com a mudança que existiu na lei em 2021, para você que está acompanhando o vídeo, não é que vão se pagar para as pessoas que ganham até meio salário mínimo, apenas condições especiais, por exemplo. Agora, mesmo administrativamente, sem a necessidade de ir para a justiça, se a renda por pessoa da casa, somou tudo, dividiu pelo número de pessoas, ele for igual até meio salário mínimo, a pessoa não tem direito ao benefício. Mas, se houver condições especiais, quais são essas condições especiais? A pessoa tem gastos com alimentação especial, fralda, medicamentos, cuidados médicos, esses que não são custeados pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, a pessoa não consegue esse dinheiro aí, né, do Estado, ou a pessoa não tem um atendimento de graça, pago pelo Estado, e ela comprovar que ela tem que fazer esse tratamento especial, ela vai ter acesso ao benefício dentro do INSS, se isso for comprovado até meio salário mínimo. Agora, como eu disse para vocês, na justiça, mesmo acima de meio salário mínimo, nós já conseguimos, né, benefícios nessas condições. O grande segredo aqui é provar os gastos fixos, ou seja, tudo aquilo que gasta mensalmente com tratamento médico, com alimentação especial, com medicamentos, e isso é claro que não seja pago pelo Estado, desde que não tenha disponível na rede pública de saúde. Você comprovando esses gastos, é lógico que você vai ter esse acesso ao benefício fora do INSS. Então o segredo é buscar um profissional, um advogado, para que ele possa orientar você se a sua situação se enquadra dentro de algo que possa levar aí ao benefício. É lógico que não é para todos, cada caso é um caso específico. Só para ter uma ideia, recentemente uma modificação também, antes as pessoas não conseguiam o benefício de amparo social, que não é do INSS, é pago pelo INSS, mas é um benefício assistencial, e como ele não é do INSS, ele não dá direito ao 13º salário e não dá direito à pensão por morte. Acontece que antes, se uma pessoa da família, por exemplo, um casal de idosos, um já recebia o amparo social, o outro não tinha acesso ao benefício, porque é meio salário mínimo por pessoa, divide por 2. Com a modificação da lei, o INSS começou a perdoar, ou seja, fazer vistas grossas, e esse amparo social ele não entra mais no cálculo. Então a pessoa que tenha alguém que receba o amparo social na casa, não é que mudou para meio salário mínimo. Acontece que essa pessoa, aquela renda que venha de um amparo social não conta, não entra nesse cálculo. Também o INSS está perdoando, está deixando para lá as pessoas que começam a receber aposentadoria ou pensão no valor de até um salário mínimo, não entrando para essa conta. A pessoa pode
uma pessoa da família pode buscar o amparo social, o BPC-Loas, e existe um salário, uma aposentadoria de até um salário mínimo, ou uma pensão de até um salário mínimo, isso não entra na conta e a pessoa tem acesso ao benefício. Agora, se for maior do que um salário mínimo, pode ser R$1 maior do que o salário mínimo, aí a coisa já complica. Aí a única maneira de você conseguir é através da justiça, com a ajuda de um advogado. Isso aqui era comum. Antes, como o INSS não perdoava até um salário mínimo, a grande maioria das ações, nós éramos obrigados a pegar os clientes, pelo menos do escritório que eu trabalho, a levar eles até a justiça para ter acesso ao BPC-Loas, e essas pessoas conseguiam receber normalmente, mesmo tendo alguém na casa que já recebia um amparo social. Para você ter uma ideia, teve uma família aqui no interior paulista, na cidade, se eu não me engano, de Indiaporã, em que o escritório que eu trabalho fez, e tinham ali um aposentado por invalidez e 3 amparos sociais dentro da mesma casa. Era uma casa cujos avós assumiram os netos, eram vários netos, então olha bem a situação. Arriscado, isso foi complicadíssimo de fazer, um aposentado por invalidez e 3 amparos sociais dentro da mesma casa. Isso como foi lá por 2005, 2009, uma coisa assim, era bem no início dos anos 2000, ali no meio dos anos 2000, o que aconteceu? É complicado essa situação, porque tinha que haver um estudo de caso. Cada caso tem que ter um estudo comum. E se você falar para alguém, eles vão falar que é impossível, mas sim, a casa tinha, numa época em que isso não existia ainda, em que o INSS não permitia, havia uma aposentadoria por invalidez e 3 amparos sociais pagos para deficientes dentro da mesma casa. Hoje esse senhor já até faleceu, a esposa recebe a pensão por morte e esses adultos deficientes que ela, aos cuidados dela, ainda recebem, os 3 recebem um amparo social e existem mais pessoas com problemas dentro da mesma residência, infelizmente. Era uma situação fora do comum. Então, cada caso tem que ser estudado, tá? Tem que ser colocado essa situação. Então, o segredo aqui para as pessoas que estão fora da renda é procurar um advogado, sentar e colocar toda a despesa que seja fixa, algo que você gasta todos os meses, mostrando que aquilo que se ganha dentro da casa não é suficiente para pagar aquele tratamento médico, para pagar aquela alimentação especial, para pagar o tratamento médico daquela pessoa que tenha problema de saúde ou daquele idoso. E se a pessoa morar com outra e tiver a renda acima, tem que se comprovar o mesmo, sempre em cima dos gastos fixos. Tem que se haver documentação sobre esses gastos para conseguir ganhar esse benefício na justiça. Vocês viram aqui, que eu coloquei para vocês aqui esse exemplo, no INSS deve conceder o auxílio à idosa que ganha meio salário mínimo, né? Então, o INSS terá que conceder o benefício assistencial de amparo ao idoso, mesmo com a renda acima de 1/4 do salário mínimo. Assim decidiu a primeira turma recursal do TRF da 2ª Região, ao confirmar a sentença, o juiz aqui do Juizado Especial de Vitória, no Espírito Santo. Esse é só um exemplo, como eu disse para vocês, aqui no interior paulista nós fazemos isso aqui. Eu trabalho há 18 anos, mais o profissional que eu ajudo aqui, advogado aqui, tem mais de 30 anos somente trabalhando contra o INSS. Então, busca um profissional, não desista do seu direito. Tá? Mesmo estando acima da renda, é necessário fazer um estudo de caso. E, infelizmente, se você não tiver direito, nós vamos passar essa notícia para você. Falar, olha, nesse caso você não tem o direito. O caminho a ser tomado é esse aqui. Você tem que fazer isso para no futuro ter direito ao benefício. Ou se não tiver direito ao benefício, é claro que você vai ser avisado na hora. Não adianta você insistir se não tiver direito. Agora, se for mínimo que seja a chance de você conseguir, como nesse caso aqui, cujo INSS disse que não tinha direito, entrou na justiça, mesmo assim o advogado do INSS ainda insistiu, não tem direito, pois o advogado fez o recurso e ganhou sim um tribunal superior, algo que não se ganharia administrativamente. Dentro do INSS é possível sim
ser ganho na justiça. Então compartilhe essa informação para que as pessoas não desistam só porque tiveram uma negativa do INSS, não significa que é o fim. Pode haver uma situação aí que pode levar ao pagamento do benefício. Então, corra atrás de um profissional. Dê preferência a advogados da sua cidade. É claro, se você não quiser fazer na sua cidade, aí nos advogados, pelo menos nas cidades aí próximas, para que você tenha condições de fazer pessoalmente, se você não conhecer. É lógico que se você já conhece, já fez algum trabalho, sua família fez algum trabalho com esse profissional, hoje tudo é muito mais fácil pela internet, através de documentação que você vai passar pela internet, sem a necessidade de você estar se deslocando, viajando, gastos, enfim. É muito mais fácil de entrar com uma ação na justiça, uma vez que até mesmo os advogados vão fazer tudo através da internet. Não existe mais nada presencial, né? Usam-se cópias de documentos. Outra dica, nunca fornecerem documentos originais para o advogado, seja quem for. O que você vai mostrar para eles são cópias, né, xerocos ou fotografias. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários. Eu prometo voltar a falar sobre esse assunto quantas vezes for necessário para mostrar aqui situações que têm solução, que podem levar ao pagamento do benefício do INSS, mesmo ganhando acima do limite permitido. Compartilhe esse vídeo, que eu acho que muitas pessoas vão ser ajudadas, pessoas que às vezes já desistiram, tem lá dentro da gaveta a negativa, o indeferimento do INSS de 2, 3, 4, 5, 10 anos, pode haver uma solução para isso. Ainda mais para essas pessoas que têm esse esquecimento ou que desistiram, não desista. Procura um advogado. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Meu muito obrigado pela sua participação. O convite está aqui. Não é inscrito no canal? Se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos com as dicas que eu possa ajudar. Deixe o seu comentário com a sua dúvida para que numa próxima oportunidade eu possa voltar com outro vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Então não desistam. Para tudo tem uma solução. Só não tem solução para a morte. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.